Bom dia, meus irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março de 2021, agora são 8 horas da manhã, 8 horas e 1 minuto. Agradecemos a Deus pela bondade dele em nos conceder mais um dia. Quero, junto com você, realmente agradecer ao Senhor. Quero dizer da bondade do Senhor. Quero que você, junto comigo, possamos ler a palavra do Senhor e estarmos adorando esse Deus, né, celebrando dessa forma nessa manhã. Oi, bom dia, irmã Thelma, bom dia, irmã Rosana, bom dia, irmã Cláudia. Deus cuide de todos nós, de cada um de nós. A graça dele esteja sobre nossas vidas. Bom dia, irmã Marli. Deus abençoe, minha irmã. Hoje continuamos a ler o Salmo 51. Salmo 51 que tem sido esse texto da nossa meditação desde a semana passada e temos falado nesse salmo sobre restauração espiritual. Hoje leremos versículos 18 e 19, depois de termos visto os 17 salmos, né? Deste salmo, já todos os 17 versículos, melhor dizendo, desse salmo, né? 17 versículos, e hoje temos o versículo 18 e 19 que veremos hoje e amanhã. E nós trabalhamos nesse salmo, temos trabalhado sobre o tema restauração espiritual, aquilo que Deus fez na vida de Davi e que ele testemunha, dizendo como confessou o seu pecado ao Senhor, como ele suplicou o perdão do Senhor, como Deus o perdoou e como ele experimentou essa maravilha do perdão de Deus, como ele foi restaurado espiritualmente. Nessa questão, nós vimos que a restauração espiritual ela envolve o retorno. Davi diz aqui, versículo 1 e 2, ele ora ao Senhor para que Deus se compadecesse dele, ou seja, ele volta seus olhos para Deus. Nesse retorno, ele entende a condição dele, versículo 3, ele diz claramente, pois reconheço minhas transgressões, ele reconhece a sua condição espiritual, como ele estava, que precisava do Senhor. Nos versículos seguintes, versículo 7 em diante, ele começa a dizer sobre a reparação que Deus, que ele pedia que Deus fizesse na vida dele, pois a vida dele estava em desacordo com a vontade de Deus, precisava desse conserto. Depois ele tem uma resolução de vida, como nós vemos aqui, ele decide realmente o quê? Ele toma essa decisão, Senhor, por favor, muda a minha vida, essa reparação, e depois a resolução. E como vimos aqui, essa decisão, né? Essa resolução de mudança de vida. Hoje nós vamos ver uma coisa muito importante, que Davi conclui o seu testemunho nesse salmo. Vamos ver então, versículos 18 e 19. Faze o bem a Sião, segundo tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre teu altar. Uma coisa interessante que, estudando esse salmo, olhando para ele, meditando nele, nós podemos encontrar, é que a restauração espiritual, ela envolve uma coisinha que é muito importante, que se chama repercussão. Ou seja, outras pessoas são afetadas através da minha vida, através do meu comportamento, através daquilo que eu é, decido realizar, a forma com que eu decido realmente viver. Então, essa repercussão da minha vida espiritual diante das pessoas, todas as atitudes que eu tomo, aquilo que eu faço, eu tenho que entender que isso o quê? Também afeta outras pessoas. Eu tenho que entender que isso vai trazer resultados, vai trazer, ou podemos dizer, reações na vida de outras pessoas também. Por que essa repercussão? Por causa de algo muito importante que se chama testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Quando eu sou restaurado, os efeitos dessa restauração espiritual são notórios ao meu redor, nos ambientes que eu convivo, na família, no trabalho, onde quer que eu esteja, esses
esses efeitos da restauração, que são naturais, eles acabam o quê? Se demonstrando. Por exemplo, só para enfatizarmos bem isso, nós estamos nesse tempo de pandemia, não é? Tempo que está tudo tão complicado, não é? Novamente, ontem, quase 3 mil mortes registradas em 24 horas, situação terrível no nosso país. No mundo também. Aguardando vacinação, 18, de 13 horas, 15 horas, 18 horas, pessoas esperando na fila para ser vacinadas numa cidade ali no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense ali que chama. E quando nós olhamos para tudo isso, essa situação que nós vivemos, muitos estão desesperados, muitos estão preocupados, com medo de morrer, medo de ficar doente, medo de faltar comida, e esses medos são notórios e são compreensíveis nesse tempo. Mas, quando nós olhamos para a restauração espiritual que Deus faz, nós podemos entender que tudo pode estar acontecendo ao nosso redor, mas o efeito da restauração espiritual nos faz ter reações diferentes. Então, é sobre isso. Então, essa repercussão. Quando eu sou restaurado, os efeitos são notórios ao meu redor. Não quer dizer que um salvo não tem que ser precavido quanto às questões de, de higienização, de tomar cuidado com a sua saúde, com a questão do trabalho. Não é que não tem que se preocupar. É que a sua vida está nas mãos de Deus e a reação da vida que foi restaurada será segundo aquilo que Deus já fez no coração. E por isso que isso vai repercutir. A restauração espiritual que Deus fez na minha vida, aquilo que Ele já fez em mim, vai repercutir diante das pessoas, diante do ambiente que eu vivo. Davi, então, dentro dessa repercussão que nós olhamos aqui, lembrando que a repercussão tanto do bem que eu faço quanto das coisas más, né? É natural. Mas quando é restaurado, a busca é pela vontade de Deus, pelo bem. Davi, então, ele diz aqui, olha, versículo 18: faze o bem a Sião. Nós vemos aqui que o motivo do clamor de Davi é porque depois de reconhecer seu pecado, seu erro, ele olha também para as pessoas, para o povo, e enxerga um povo dominado pelo pecado. Um povo que precisava também ser remido por Deus, restaurado por Deus, da mesma forma que ele havia sido restaurado. Então, isso me lembra exatamente Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías, ele está lá no templo, e diz o texto lá que ele tem uma visão de Deus, a glória de Deus enche aquele lugar, e ele está triste porque o rei tinha falecido, né, o rei Uzias tinha falecido, ele está muito triste, mas Deus fala com ele, olha, eu quero enviar você para ser o meu instrumento. E aí o profeta Isaías diz, quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo também de lábios impuros, ou de impuros lábios. Então, quando nós olhamos para isso, essa visão, e Deus faz todo um trabalho com Isaías também, ele purifica a vida dele, tão lindo é o texto lá de Isaías capítulo 6, a mesma o mesmo formato do que aconteceu com Davi é também com Isaías, e o mesmo formato do bem que Deus faz, da restauração, acontece com a vida de toda pessoa que é perdoada. Por isso, nós passamos então, toda pessoa que é restaurada por Deus, passa a enxergar não o pecado dos outros simplesmente, mas a condição pecaminosa das pessoas que estão ao nosso redor, tanto quanto somos nós sem o perdão de Deus, tanto quanto somos nós sem a restauração do Senhor. E isso então Davi fala, faze o bem a Sião. E ele continua dizendo, segundo a sua boa vontade, segundo a sua boa vontade. Por que ele está dizendo isso? Porque a vontade de Deus é o ideal e de realização do ser humano. Porque Deus não deseja que cada ser humano viva no pecado. A vontade de Deus é a remissão, é a salvação de todos, mediante o que? Arrependimento, mediante mudança de vida, mediante restauração espiritual, como Davi experimentou. E Davi então disse, Senhor, a mesma coisa que aconteceu comigo, por favor, Senhor, tem que acontecer com os demais.
quando sou restaurado, os efeitos são notórios ao meu redor, nos ambientes que eu estou. E nesse sentido, meus irmãos, há algo que nós devemos pensar sobre repercussão, como, por exemplo, o que Davi havia feito foi muito errado. Ele havia pecado, adulterado com Betseba, uma mulher que não era sua mulher, ele pegou a mulher de outro homem. Ele tinha o quê? Adulterado, e depois a mulher engravida. E aí, para encobrir toda a situação, ele manda que Urias, que era um soldado do seu exército, voltasse. Ele chama Urias da guerra para que Urias voltasse e ficasse o quê? Com a sua esposa, né? Porque aí depois ela estaria grávida e poderia dizer, não, foi do meu marido, mas não era, era do rei Davi. E aí depois Urias não acontece isso, Urias se recusa a ir para casa enquanto os seus companheiros de guerra estavam na batalha. Então Davi, ele manda que o seu general coloque o quê? Urias na frente de batalha para que seja morto, e Urias morre. Aí depois que Urias morre, Davi vai e toma Betseba como sua esposa. Tudo errado, tudo bagunçado, tudo pecaminoso. E aí todo esse pecado foi público, tudo que ele fez. Natan vem e o profeta Natan vem e repreende-o publicamente. Então, Davi, ele sabe que as pessoas sabiam do seu erro, ele pede perdão a Deus, mas ele, publicamente também, ele expõe tudo aquilo que era real na sua vida de arrependimento, de restauração, para que outros fossem afetados por isso. Então, o perdão dos pecados, ele deve ser também proclamado, deve ser testemunhado. Olha, Deus restaurou a minha vida tanto quanto o erro que eu cometi. Ah, nós podemos ver isso, né? Por exemplo, nós temos aí um cenário político no nosso Brasil em que ministros do Supremo Tribunal Federal falam mal do presidente e aí políticos para lá, políticos para cá e tal. Ontem o vice-presidente da República deu uma declaração à CNN dizendo o seguinte, quando perguntaram sobre algo que um ministro do Supremo Tribunal tinha falado do presidente, o vice-presidente da República, general Mourão, disse o seguinte, olha, se o ministro é uma pessoa digna, que ele se retrate publicamente. Porque essa é a forma correta. Se eu falei algo errado, eu vou me retratar, eu vou pedir perdão. E assim diante de Deus é. As coisas que Deus faz quando Ele restaura a nossa vida são para ser publicadas. E Davi fez isso. Para quê? Para que outras pessoas entendam também como o perdão do Senhor, como o perdão de Deus é maravilhoso. Assim então, é, quando eu sou restaurado, os efeitos dessa restauração o repercutem, têm repercussão e são notórios ao meu redor. Dessa forma, eu quero convidar você a orarmos ao Senhor e clamarmos graça e misericórdia do Senhor, clamarmos todo o perdão do Senhor para as nossas vidas. Mas não, se fizermos algo que as pessoas, se você ofendeu alguém na sua vida, na sua família, se há um problema aí, peça perdão para a pessoa também, para mostrar como Deus restaurou a sua vida. Por quê? Porque a repercussão mostra naturalmente aquilo que Deus faz. Então, vamos colocar nossas vidas diante de Deus, clamando a Ele, porque a nossa vida afeta outras vidas. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado pela manhã, pela sua palavra. Muito obrigado, Deus, pela noite de descanso que o Senhor nos deu. E obrigado também, ó Pai, porque nós podemos ter o perdão do Senhor, ser restaurados pelo Senhor, mas temos também a consciência que aquilo que somos afeta outras vidas. Então, sobre a repercussão da restauração. Que as pessoas vejam em nós corações perdoados pelo Senhor. Que as pessoas enxerguem em nós. Somos nova vida. E somos testemunho claro e vivo daquilo que Jesus pode fazer em todas as outras vidas. Por favor, trabalhe em nossas vidas dessa forma. Abençoa-nos, ó Pai, e restaura-nos cada vez mais. Clamamos, ó Pai, pela nossa condição de vida nesse tempo, dentro dessa pandemia. Nós continuamos clamando, ó Pai, por tantas pessoas que estão infectadas pelo Covid, ó Pai. Ó Deus, há uma lista muito grande, ó Pai. Além de serem números, milhares e milhares, ó Pai, milhões de pessoas infectadas, ó Deus, em toda a nossa nação, e sem contar o mundo ainda, nós temos também, ó Pai,
muitos que são conhecidos, irmãos em Cristo, pastores, que estão infectados pelo Covid. Estão tratando em casa, outros tratando em enfermaria, nos hospitais, outros entubados na UTI. Tem misericórdia de todas essas pessoas. E outros que conhecemos também. Colocamos todos diante do Senhor, pedindo a ação da graça e o favor da mão poderosa do Senhor sobre cada um. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essas vidas, tanto quanto cuide daqueles que estão com câncer, em tratamento, precisam da cura do Senhor, outros que têm outras necessidades físicas, ó Pai. Lembro do pastor Wagner Vailate, que precisa fazer o transplante de rim, que o Senhor cuide da vida dele, ó Pai, derrama a sua graça sobre ele. Ó Pai, também eu clamo pela irmã Estelinha, pela Juliana, que precisam da cura do Senhor para o câncer em suas vidas. Continua cuidando do irmão Hélio, Pai, restaurando a sua vida, a sua saúde, que ele precisa muito do Senhor. Ó Deus, abençoa todos os enfermos. Também eu peço a mão poderosa e consoladora do Senhor sobre as pessoas que estão de luto, ó Pai, que perderam entes queridos. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame graça, favor sobre cada um e que cada um possa experimentar o consolo, o bálsamo do seu Santo Espírito. Ó Pai, cuida, Pai, das nossas famílias, dos desafios que temos, cuida das nossas igrejas, dos pastores, líderes, missionários, tantos, ó Pai, que precisam do Senhor. Ó Deus, precisamos tanto do avivamento espiritual, aguardamos isso, ó Pai, e queremos nos colocar dispostos ao Senhor, coração disponíveis ao Senhor. Também, ó Pai, eu clamo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu clamo pela nossa nação, pelos nossos governantes. Coloca a sua mão cada vez mais, ó Pai. Não só a mão de orientação, ó Pai, mas o temor do Senhor, o temor sobre os corações e o entendimento que um dia darão contas ao Senhor de tudo que fizeram nas suas vidas também, ó Pai. Também, ó Deus, eu clamo que o Senhor continue a guardar-nos essa vacinação que tem acontecido. Ó Pai, precisamos de mais vacinas e clamamos ao Senhor que o Senhor haja para o seu louvor, para a sua glória. Continua a derramar sua graça, sua bênção sobre todos nós, nesse dia, em tudo que temos que fazer. Nós oramos, nós agradecemos, clamamos ao Senhor, porque o Senhor é poderoso, ainda lembrando, ó Pai, da nossa campanha missionária. Viva o poder de transformar, ó Deus. O Senhor nos deu esse privilégio e queremos viver isso para a sua glória. Abençoa essa campanha, Pai, mesmo dentro de todos os desafios econômicos que temos no nosso mundo nesse tempo. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida, seu dia. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros também, para que sejam edificados para a glória e honra do Senhor. Deus abençoe. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.